Muito bem, meus queridos irmãos. Hoje nós invertemos a nossa ordem aqui exatamente para a gente ter um tempo especial para a pregação. Mesmo agora, depois da Santa Ceia, com toda reverência, nós vamos ouvir atentamente, receber a palavra de Deus para as nossas vidas, especialmente ao longo dessa semana. Está conosco, desde ontem pela manhã, o nosso irmão missionário Baju. Baju já é conhecido de boa parte da nossa igreja, e eu gostaria de chamá-lo à frente, junto com o intérprete dele, que é o nosso irmão presbítero Rogério, nosso vice-presidente do conselho. Gostaria que eles viessem à frente. Gostaria de chamar também a nossa irmã Bina. Come in here, please. I speak English very well. Ok. O Baju já é missionário da nossa igreja há muitos anos. Muitos anos a nossa igreja participa como cooperadora do ministério que esse irmão tem desempenhado, tem realizado lá do outro lado do mundo, na Índia. Dos nossos 16 missionários, Baju é o único missionário nativo. Tá? Todos os outros são brasileiros que estão servindo fora do Brasil, a maioria deles. Então, nós temos missionário na Nova Zelândia. E os irmãos podem colocar os copinhos assim, tem uma argolinha na ponta da cadeira na frente aí. Caixa bem aí, que senão vai ficar um ping-pong. Aí, né? Coloca bem os copinhos aí. Então, como eu dizia, nós temos missionários na Nova Zelândia, nós temos missionários no Afeganistão, nós temos missionários na Espanha, em Portugal, em vários lugares, no Oriente Médio, na Bolívia, vários lugares, no Afeganistão, eu disse, em vários outros lugares espalhados pelo mundo. Mas o Baju é o único missionário nativo, ele é indiano de nascimento, né? E serve lá na pátria dele. Vocês vão ver daqui a pouquinho. A Índia, de fato, é um país muito grande, o segundo país mais populoso do mundo, e, de certa forma, anticristão. A maioria lá pratica a religião hinduísta e, portanto, totalmente antiteísta e, consequentemente, anticristã. E, cada vez mais, a Índia está se tornando um país difícil para pregar o Evangelho. Um país muito hostil ao Evangelho. Já está entre os países que mais perseguem o cristianismo no mundo. E nós pudemos ver isso o ano passado, quando estivemos lá na Índia visitando o Baju. Né? Vimos que realmente é muito difícil pregar o Evangelho lá. E hoje ele vai trazer uma palavra para nós, de Deus, para o nosso coração, além de falar um pouco do ministério, dar uma espécie de um relatório para a nossa igreja. E o presbítero Rogério vai interpretá-lo. Então, vamos acompanhar atentamente. Como hoje é dia de Santa Ceia, a gente não tem as classes normais de criança, então peço os pais aí para cooperar conosco e vamos receber essa palavra do Senhor. Presbítero Rogério, Baju, Bina, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe. God bless you. Obrigado. Obrigado. Parmesan. Bless you. Thank you. Meus irmãos, boa noite a todos. Bem, se você está na nossa igreja aqui pelo menos há 3 anos, certamente você já viu o nosso missionário indiano Baju. Ele foi adotado, como o pastor Marcos falou, pela nossa igreja desde o ano de 2006. Já se vão 13 anos. Então, ele normalmente vem ao Brasil a cada 2 ou 3 anos e sempre traz as novidades lá da frente missionária na região onde ele mora e onde ele desenvolve o ministério. Então, com vocês, Baju. Boa noite. Good evening. Yes. Not necessary. Yeah. It's good to be with you this evening. É muito bom estar com vocês nesta noite. My name is Baiju Manatara Sugumaran. Meu nome é Baju Manatara Sukumaran. Not Biju Taraya. Ele está fazendo um trocadilho, porque ele descobriu essa semana que no Brasil nós temos bijuteria, que também é biju. But I have got a meaning because
I have Christ, who has changed my life altogether. Então, se Biju não tem valor, ele, Baiju, tem muito valor, porque ele tem o Espírito Santo dentro dele. Man. Every time I come to Brazil, I find a new name for me. Toda vez que eu venho ao Brasil, eu descubro novas novidades a respeito do meu nome aqui. Baiju means nothing in India. Em Índia, meu nome não significa nada. But here, Biju, Beijo means kiss. E aqui nós temos biju, de bijuteria, beijo, de beijo. Biju means Biju, doce. yes, something that you can eat. Alguma coisa que você pode comer. Yes, after the meeting you can come and hug me, kiss me, but don't come and eat me. Ele sempre fala isso todas as vezes que vem aqui. Então, no final da reunião, você pode vir e beijá-lo, mas não como biju, comê-lo. Before I go through my message, I would like to read a passage from Book of Romans, chapter 10, verses 14 and 15. Bem, antes de começar o relatório missionário e a mensagem propriamente dita, gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, no verso 14 e o verso 15. It's written... Romanos, just a minute, Romanos 10, capítulo 14, versículo 14 e versículo 15. Yes. It says, how then shall they call on him in whom they have not believed? How shall they believe in him of whom they have not heard? How shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? And it is written, how beautiful are the feet of them that preach the good news of peace and bring glad tidings of good things. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. May the good God bless us by reading and listening of His Word. Deus nos abençoe pela leitura da sua palavra. This is the 15th year that I have partnership with this church. Este já se vão 13 para 14 anos que eu tenho parceria aqui com a Igreja Presbiteriana de Cuiabá. And I would like to sincerely thank Pastor Marcos, all other pastors and elders, and the choir and the believers. Thank you very much for being part of the mission that we do in India. Gostaria de agradecer particularmente o pastor Marcos pelo apoio, os presbíteros, os diáconos, o coro e todos os crentes aqui que sempre colaboram com o nosso ministério. The reason I am standing before you, it is because the relationship that I had with my close friend Rogério. A maneira com que eu vim aqui pela primeira vez foi por causa do meu relacionamento de amizade que eu tenho com o Rogério. He is a wonderful servant of God, who loves the mission. Without the barrier, he is open because we are Haggai alumni. Nós somos ex-alunos do Haggai e ele está dizendo que realmente isso quebra realmente as barreiras existentes entre a língua e entre costumes. Thank you very much for your prayers. Thank you very much for your support. And we thank you. I just come to sincerely say thank you to each and every one of you for your contribution for the ministry that we do. Muito obrigado pelo sustento, muito obrigado pela oração, muito obrigado por sempre estarem se envolvendo com o nosso ministério ali. Let's have a small glimpse about what we do in India. And let's talk about India. Vamos ver alguns dados sobre a Índia e esses dados nós estamos atualizando a cada vez que ele vem aqui. If you look at India, the population in India is 1.4 million. Então, a população da Índia está 1,4 bilhões de pessoas. O interessante é que há 2 anos atrás, quando ele esteve aqui, e esse dado eu estava comparando, era 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Ou seja, em 2 anos, a população aumentou 100 milhões, que é a metade do Brasil. We have many languages, but officially there are 22 languages and 2,000 dialects. Línguas oficiais da Índia, nós temos 22 línguas oficiais e mais cerca de 2.000 dialetos, que são variantes dessas línguas. The
dominance of the religion in India is Hinduism. A religião dominante na Índia é o hinduísmo. 80% of India is Hindus. 80% da população de 1,4 bilhões de pessoas são hindus. And Professam o hinduísmo. there are Muslims who are 14%. Even more people who lives in Pakistan as Muslim, and more people are living in India as Muslim. E cerca de 14% da população é muçulmana, que é uma percentagem maior do que o Paquistão, que é quase totalmente muçulmano. If you talk about the god and goddesses of the Hinduism, we have 33 crores and goddesses in India. Se você for falar a respeito das divindades do hinduísmo, são cerca de 300 milhões de deuses e deusas. You can just think about, you just name anything that is a god for us in Você India. pode ter o seu Deus particular, você pode escolher qualquer coisa e colocar como um Deus de adoração para você. And you see how darkness brooding over the nation of E India. aí você pode com a escuridão e a pobreza espiritual desse povo. And when we take the case of Christianity, it is just 2.5%. E quando nós olhamos as estatísticas do cristianismo, nós temos de cristãos em toda a Índia apenas 2,5%. And we stay in the northern part of India, which we call it Rajasthan, and where the percentage of Christianity is just 0.1%. E o nosso ministério é desenvolvido no norte da Índia, no estado chamado Rajastão, especificamente na cidade de Jaipur, onde em toda aquela região o percentual é apenas de 0,5% de cristãos. Whenever we hear about India, the thing that comes to our mind is Taj Mahal. Então, normalmente, quando a gente olha para a Índia, no próximo slide, por favor, normalmente as primeiras coisas que a gente vê da característica da Índia é as paisagens bonitas e o Taj Mahal, que realmente é muito bonito. Yes, Taj Mahal is one of the 7 wonders of the world. Taj Mahal é considerado uma das 7 maravilhas do mundo moderno. And even many people come to Rajasthan because it's a historical place. E muitas pessoas vêm ao nosso estado Rajastão porque é um estado histórico, uma região histórica. You look at the Indians who have come there. You see the slide, you find different Indian, including the Pastor Marcos who have come. E ano passado teve um grupo lá no nosso estado, lá, Pastor Marcos e um grupo aqui da nossa igreja, e foram lá conhecer o nosso ministério. You see them, the way they're dressed, it is the way mostly the Indians are. Aí você pode ver um indiano típico, né? Yes. Na verdade, um indiano meio falsificado, né? O nosso grupo que foi lá botou a roupa e andou exatamente com os indianos. Yes. Doroti, Pastor Marcos, Sônia, Valquim, Cláudio, e Natália e outros. I welcome you also. If you come to India, we will also make you an Indian, giving E the eu turban. gostaria, vocês estão convidados. Se vocês vierem até a Índia, até o nosso local, nós vamos providenciar uma roupa dessa para vocês também. Okay? Next time you make sure that you also come to India. Ok, então fica o compromisso. Próxima vez que vocês forem, me procurem lá. These are the original Indians that you find over there. Essas fotos são do indiano tradicional. As pessoas que você vai encontrar realmente no meio da rua, as pessoas que vestem a roupa típica. Each state has different languages in India. E cada estado e cada região tem uma língua diferente ali na Índia. Each state has different god and goddesses in India. Diferentes deuses e deusas em cada região. You have elephant god, you have cow god, you have a monkey god, you just name it. You have serpent god, and everything that is going, the creatures. Qualquer animal pode ser um deus. Existe o deus elefante, existe o deus macaco, existe o deus serpente. Qualquer coisa pode virar um deus. So, in the midst of this darkest country where we stay in a state called Rajasthan, and we started to establish this ministry in city called Jaipur. E no meio dessa escuridão espiritual, ali no estado de Rajastão, nós começamos o nosso ministério alguns anos atrás. Let me take you to what we do in the midst of this darkest country. Gostaria de mostrar a vocês algumas coisas que a gente faz. Próximo slide, por favor. So, we do evangelism, we do all sorts of training, church planting, and holistic ministry all together.
Então nós temos ali o quadro da missão dele, a Escola Asiática de Evangelismo, que na verdade é uma escola que prepara pastores e obreiros para irem para o campo pregar o evangelho. E a missão dele é evangelismo, equipar e treinar líderes, plantar igrejas e um ministério de assistência social, um ministério holístico completo. The ministry that we do in Jaipur, Rajasthan, India is founded by Dr. T.S. David. He is no more. He went to be with the Lord. Então nós temos ali a fotografia do fundador da nossa missão ali no Rajastão, o Dr. David, que era o sogro dele e que já é falecido, e tem também a sua esposa Sushila, e agora está sendo dirigido por Baiju e por Bina. So today we just carry the vision he gave us and do ministry in the northern part of India to reach out people to know, let them know that the Lord Jesus Christ is the only way to go to heaven. Então esse ministério que foi começado por aquele homem de Deus agora é conduzido por mim e por minha esposa, e a nossa missão ali é levar o evangelho para aquelas almas que estão perdidas ali no norte do estado da Índia. Our ministry has been established for the last 23 years. Nós começamos o ministério há 33 anos atrás. We have 550 graduates who graduated from our Bible college. 33 ou 23? 23. Sorry. 23 anos. Yes. Ao longo desses 23 anos de ministério, eles já prepararam 550 graduados, são 550 pastores, 2.425 líderes que foram preparados, são os obreiros, e mais 174 igrejas e grupos pequenos espalhados ali naqueles pequenos lugarejos ali do norte da Índia. Aliás, vou fazer um parênteses, o pastor Marcos falou comigo ontem. Quando a gente fala vila remota e fala vilarejo na Índia, nós estamos falando de vilarejo com 100 mil pessoas. Lá qualquer coisa é grande demais, tá certo? Então, vilarejo, quando ele fala em vilarejo, a aldeia pequena, são 100 mil pessoas que estão ali naquela região. The students who comes to our Bible college, we give them very intense training. Esses estudantes que vêm para a nossa escola bíblica, nós damos um intenso treinamento para eles. We train them to be a grassroots level worker in the villages mostly and also in cities. Nós os treinamos para que sejam pastores e obreiros, depois devolvemos eles para as cidades de origem dele. And we have mission conferences that we do for the development and the growth of the church and the pastors. Além do treinamento, nós temos conferências bíblicas que nós fazemos. Próximo slide, por favor. Yes. So this is a village church that you see over here. Essa é uma pequena igreja no vilarejo de Awar. Então ali nós vimos uma foto de um culto ali naquela localidade, Awar, cidade. The man who started this church, he have come from a village. And he was from a Hindu background. Quem começou isso foi, na verdade, um dos nossos estudantes, que era desse vilarejo, e ele tinha uma ascendência de hinduísmo também, foi convertido e retornou para lá como pastor. There were many opposition when he started that church there in Claro Alwar. que houve muita oposição e perseguição quando ele começou aquela igreja ali em Awar. His brothers persecuted him. As pessoas, os irmãos deles o perseguiam. His parents said that you don't have to come back to our Os seus home. pais disseram que não era para ele retornar. But he strongly believed in the Lord. Mas ele fortemente resistiu. He knew that he has a definite call from the E Lord. ele sabia que tinha definitivamente um chamado do In Senhor. the midst of persecution, in the midst of rejection, in the midst of reproach, he stood for the Lord, and as a result, God started to bless him. No meio daquela perseguição, ele se manteve firme e disse: eu estou com o Senhor. So that's a church that we have in Alwar. Next slide. Yes. Então, no próximo slide. So this is the church that we have. This is all again a ministry that we do among the youth. Esse é um outro tipo de ministério que nós temos junto com os jovens e adolescentes. Essa é a fotografia de um retiro de jovens ali na cidade de Jaipur. You know, if you take the case of India, 40% of Indians are youngsters, youth. Se você pegar um percentual na Índia, cerca de 40% da população é população jovem. So it is important that we would reach out those youth for Christ. E é importante que a gente alcance esses jovens para Cristo. So we have different methods to reach out these people. Então a gente tem que fazer coisas para poder atrair esses jovens. As a result, there are many baptisms taking place. E, na verdade, nós temos feito vários batismos e conversões ali naquela região. Next slide, you see many people are taking baptism here. E ali nós podemos ver algumas fotografias de jovens e adolescentes e senhoras já sendo batizadas. God is raising people for him.
Deus está atraindo pessoas para Ele. There is a great movement that is happening through the work of the Holy Spirit. Está existindo um grande avivamento, um grande movimento espiritual ali pelo Espírito Santo. There was a time when the churches had only 25, 30, 40 people, and that is also very, very few people, very No hardly. começo, as nossas igrejas e congregações eram cerca de 25 a 30 pessoas apenas. But today, God is moving in a mighty way, and because of the persecution, because the church started to pray and they come together in prayer, God is pouring out, and many people are coming to the saving knowledge of God. Mas pela reação e pela força do poder do Espírito Santo, as nossas igrejas estão ficando cheias de gente agora e pessoas estão sendo atraídas para nossas congregações. How many people? Yes, thousands of people are coming to the. But, for example, a church nowadays, how many people do you There have? were a time 25 to 30, but today it is to 100, 200. This is the. Então, as congregações inicialmente que eram de 25 a 30 pessoas, hoje tem 100, 200, até 300 pessoas. So that is happening because of the persecution. E isso está acontecendo por causa da perseguição que a gente sofre lá. You may not know what this persecution is all about. Vocês não têm ideia do que é a perseguição. Many of our students whom we trained, they were beaten up very badly. Muitos dos nossos obreiros que são treinados são espancados. And in many other places, they were but like a dog who comes, a street dogs. Alguns casos, eles são escorraçados iguais cachorro. But even in the midst of all these things, students and the people were very strong. They continue to believe in God, continue to do God's ministry. Mas bem no meio dessa perseguição, eles se mantêm firmes e continuam tocando o barco para frente. Yes, the next slide, what you see here is a retreat program that we have with the college. Essa é uma foto de um retiro dos alunos juntamente com seus professores. Se reuniram para fazer uma avaliação. So we take the students and go to different places where we gospelize people, we conduct open air meetings, distribute tracts, Bible, so that the Hindus would be able to come to Christ. E aí a gente chega em alguma praça, em algum local, a gente prega o evangelho, a gente distribui folhetos, distribui exemplares da Bíblia. Next slide, you see again, this is a training that we give to the family and of pastors with their wives. Esse é um outro tipo de treinamento que nós damos para os nossos pastores e para as esposas dos pastores, que nós traduzimos como anjos da vitamina. So explain, what does it mean? Yes. Yeah, it means that we train them for giving vitamin to the pregnant women as well as children who are non-nutritious. And we give training to them so that they would take the medicine and go to the village and talk to the people and give to the needy. So that's the way we also evangelize. Esse é um tipo de ministério de ação social que ele começou já há pouco tempo atrás. Normalmente vão para os lugares extremamente carentes, extremamente pobres, procura as mulheres que estão grávidas, normalmente subnutridas, e crianças subnutridas, e dão alimentação e principalmente dão remédio, dão vitamina. Por isso que eles são chamados os anjos da vitamina. E isso é uma porta de entrada para poder pregar o evangelho para aquela comunidade hindu. This is how we reach out the poor people and poor community and bring them into the saving Esta é a knowledge maneira of God. como a gente alcança as pessoas extremamente pobres e consegue trazê-los para Cristo. Last month, I had gone to some of our college students and visited them. They conducted a convention over there. Semana passada eu estive numa dessas reuniões e fui numa cidade. It was a 3 days convention. Houve 3 days convention. It was a conference. Foi um tipo de conferência que durou 3 dias. So, as a result of this convention, there were 2,000 people have gathered together to listen God's word, and they have accepted Jesus as their personal E savior. no último dia da convenção tinha cerca de 3.000 pessoas reunidas e muitas delas aceitaram o evangelho. And in the next slide, you find these are the people who have taken baptism as a result of that E convention. isso uma outra localidade, um outro estado chamado Madhya Pradesh, onde ali ele fez, há pouco tempo atrás, 25 novos batizados ali naquela região. Our students are gathered all around the North Indian states. A maioria dos nossos estudantes são da região mais norte do estado. The next slide will tell you the different places that we conduct the evangelism and to bring E aqui a people. gente pode ver algumas dessas pequenas localidades, 100.000 habitantes cada um, o nome das cidades,
onde ele tem desenvolvido o ministério e tem implantado igrejas. Sometime our students would take the gospel tracts and booklets and Bible and go to the different places and distribute. Além de pregar a palavra, há distribuição de folhetos e distribuição de Bíblias. E aí nós temos as cidades, como o slide anterior, por favor. Buracua, Pospur, Pati. Em cada um deles é feito esse tipo de distribuição de Bíblias e de Novos Testamentos e de folhetos também. One Próximo, por favor. day, one of our students was just distributing the tract. One of our students was distributing the tract. Ok, uma das vezes os nossos estudantes estavam ali distribuindo esses papéis, esses folhetos. He was distributing the tracts nearby a river called Ganges. The river called é um dos casos, ele estava próximo ao rio Ganges, Yes. Ganges, perto do rio Ganges, estavam distribuindo folhetos e pregando o evangelho. For a Hindu, river Ganges is considered to be a holy river. Para o hinduísmo, o rio Ganges é um rio sagrado. You find certain occasion where they would go and dip themselves into the water and they feel that their sins were washed by dipping into it. E pela tradição hindu, aquela pessoa, o hindu que é mergulhado no rio Ganges, quando ele sai, ele é totalmente purificado dos seus pecados. Isso de acordo com o hinduísmo. A river was considered to be a goddess. E é o rio considerado um rio como um deus, uma deusa. There was a woman and who had problem with the delivery in her life. Tinha uma mulher que estava ali e que ela tinha problemas na sua vida. Whenever she delivered a child, the child will only live for 1 day or 2 days or in a week. E essa mulher, quando teve ali o bebê dela, tinha ali apenas 2 dias, 1 dia mais ou menos. So, after that, the child will die. E após isso a criança falecia. It Ela tinha várias gravidezes e todas as vezes ela perdia a criança. It happened to her many a time, E almost. aconteceu muitas vezes com ela. So, she was really worried and she went to a sadhu, a Hindu priest. E ela procurou um sacerdote hindu chamado Sadhu e que deu os conselhos para ela conforme o hinduísmo. And the sadhu told her, the next time when you have a child and when the child is being born, take the child, offer that child into the river of Ganges, throw and satisfy the river of the goddess Ganges, and you will have a E o child. sacerdote hindu falou para aquela mulher: próxima vez que você tiver uma criança, um bebê, pega essa criança ainda viva, jogue no rio Ganges, que você vai estar satisfazendo a deusa do rio Ganges. She believed what this Hindu priest has told E ela her to do. acreditou que isso era uma verdade. You know what? One day she took this child, just 2-year-old child, and she went into the river of Ganges. E ela pegou o seu bebê e botou, jogou afogado. And the child was there in her hand. E a criança ainda estava nas suas mãos. She was crying. Ela estava chorando. She does not wanted to throw the child E ela, because, claro que não queria jogar a criança no rio. but because this Hindu priest has said to offer the child Mas to the porque o river of Ganges, sacerdote hindu falou que era para jogar, she just threw it. ela jogou. Afterwards, half an hour after, one of our brother who trained in our Bible college went to give her a tract. Alguns minutos depois aparece um dos estudantes da escola dele e vai lá pregar o evangelho para essa mulher. And when she asks, what is this all about? Then that made a way for that man and that pastor to talk to her about Jesus Christ. E aí ela perguntou o que ele queria e ele começa a falar de Jesus para aquela mulher. When he said Jesus Christ is a life giver, if you believe in him, you will not perish. If you believe in him, you will not die. Jesus, E aquele estudante pregou: se você aceitar Jesus, ele é um Deus de paz, é um Deus de amor e você não vai perecer. the student said that Jesus is the one who conquered the death. So believe in him, you will have life. Acredite em Jesus, porque ele somente pode dar a vida. And this woman caught hold of that man. E essa mulher pegou o nosso estudante e deu uma sacudida. She was shaking him like E this. sacudiu violentamente. And she asked this question, where were you just half an hour before? E ela perguntou para ele: onde você estava há meia hora atrás? If you had come just half an hour before, my child, I would not have Se thrown. você tivesse chegado meia hora antes, eu não teria jogado meu filho no rio. I would not have thrown my child
into the river of E eu não Ganges. teria jogado meu filho dentro do rio Ganges. We need to pray. We need to pray. We need to be there. People have to be sent so that they would never be able to do such a superstition, such an evil act. They Nós would temos know que orar, nós temos que enviar e nós temos que ir para que esses atos demoníacos não aconteçam. all these families, all these pastors and their families, they were appointed to do, and they were able to bring people from darkness into the Normalmente, marvelous nossos light. pastores, os nossos obreiros continuam nas cidades. Ali nós temos mais 3 cidades: Bawad, Gandahavel, Revja. You need to pray for our missionaries. Preciso que vocês orem pelos nossos missionários ali. And because of your offers that you gave us and the contribution that we receive from you, we are able to give different gifts to our Bible college students and missionaries and evangelists. Próximo slide, por favor. Por causa das contribuições que a gente tem recebido da igreja e de pessoas da nossa igreja e da comunidade, então a gente tem desenvolvido o nosso trabalho e temos feito algumas coisas. Uma delas, you can say. Yes, it only takes $1,000 for a motorbike. Uma das coisas que tem feito, e alguns irmãos da nossa igreja têm colaborado, é a respeito da doação de motos para esses obreiros. Porque as cidades, os vilarejos, eles ficam distantes da capital, Jaipur. E não tem, às vezes, não tem nem condução. When we present this motorbike to them, they were able to go almost 25 to 30 villages and talk to Com uma people. moto desse, eles conseguem andar cerca de 25 a 30 cidades diferentes, lugarejos diferentes. Continue to pray for them. Preciso que vocês continuem orando por nós. And there is another project that we had, and we were able to build. These are all missionaries that we have worked with us. Essa é a fotografia de alguns dos nossos obreiros e pastores, juntamente com suas esposas. Nós colocamos aí apenas 6 fotografias, mas na verdade são dezenas e dezenas deles. The next photography is a church building, yes. Essa fotografia é a fotografia de um templo que está em construção. Ainda está inacabado, ele precisa de recursos para poder terminar. We have built this church building over there. Nós já estamos com a construção adiantada. And it was because of your offers and your tithe. E isso Yes. tem acontecido por causa das ofertas que são alçadas e enviadas para nós. But the lá na nossa- construction is not yet finished. Mas a construção ainda não está terminada. We need some more money to finish it. Precisamos de mais recursos para poder terminar. So we would like you to, I would request you to continue to pray and continue to support. Então, precisamos que vocês continuem orando e continuem contribuindo. Next slide is a graduation ceremony that we had 2019. Essa aí é uma fotografia da cerimônia de graduação deste ano, 2019. How many people did you graduate there? Now there were almost 18 people have graduated just now. 18. 18 pessoas, 18 pastores foram formados neste ano. We need to send them also E into the agora mission nós field. precisamos mandá-los para o campo missionário. And for that also we need your prayers. Também precisamos das suas orações. The picture that you see here is 2018 graduation. E a próxima foto agora, essa já é a graduação do ano passado, quando o nosso grupo da nossa igreja de Cuiabá esteve lá, pastor Marcos, juntamente com a equipe, Yes. e presenciaram a formatura de mais cerca de 15 a 18 obreiros. The team has come from Cuiabá Presbyterian Church to see the Olha, work over there. pessoa que foram lá checar o nosso ministério, as pessoas aqui dessa igreja. Yes, you see the great people also seated along with the graduates there. Exatamente, podemos ver as fotos deles. Yes. So we also have a property that God gave us almost 10 years ago. Temos o próximo slide, por favor. Nós temos aí uma fotografia de um terreno, de uma área que ele comprou, o ministério comprou há cerca de 10 anos atrás. I took E ali- Pastor Marcos and the team to pray over the land. E nós levamos o pastor Marcos e a equipe aqui de Cuiabá lá para poder conhecer, e ali oraram por aquela área e pelo que nós pretendemos fazer lá. And I told Pastor Marcos that we have been praying for this land where we will be able to build a building and to construct a church and also a building for our teachers and the faculty. E eu falei com o pastor Marcos que o nosso desejo, que a gente tem orado já há bastante tempo, é que a gente possa construir ali uma igreja e possa construir um estudo bíblico, um seminário bíblico para poder treinar I did as not know pessoas. one among them was a architect. I did not know that. I did not know one among them was a architect.
Eu não sei falar direito o nome do arquiteto, mas eu sei, o arquiteto Topanotti. Ele foi o responsável. O responsável pelo projeto, que ficou um projeto belíssimo. Yes, I explained to them, and Topanotti made this beautiful project over there. Topanotti fez esse projeto magnífico para nós, colocando todas as coisas que a gente precisava. I know it takes a lot of money. E eu sei que realmente vai levar You have many commitments and many challenges over here. here. Eu sei que vocês têm desafios também aqui nessa igreja. But I know you are a great church, you are a great giver. Mas eu sei que vocês são uma grande igreja. People ask me, where is the money? How are you going to build it? As pessoas ficam perguntando para mim, como é que você vai arrumar dinheiro para poder fazer isso? I said to the people, you have the money. E eu falo assim. Amen? Amen? God has the money. Hallelujah! God has the money. Yes, amen. God is Nós able temos to. Deus que é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Ele sim é o responsável. The kingdom has to be expanded, not just only Cuiabá, not only Brazil, but it has to be all over the O world. reino de Cristo tem que ser expandido em todos os lugares e tudo realmente ao mesmo tempo. Pregar o evangelho para todas as pessoas e expandir o reino dele. Thank you very much. Obrigado. Próximo slide, por favor. Essa é uma fotografia que nós colocamos aí, essa da um festival hindu na beira do rio Ganges. Eu estava vendo o National Geographic há um certo tempo atrás. Esses festivais costumam reunir na beira do rio Ganges 50 milhões de pessoas. Você pode imaginar o que é isso? 50 milhões de pessoas num lugarejo, à beira do rio, fazer um festival que dura uma semana, onde é impossível alimentar esse pessoal todo, não existe condições sanitárias para esse pessoal todo, e são pessoas que estão ali adorando os deuses hindus, e ali numa situação extremamente de pobreza espiritual. E ali a gente coloca, o que eu posso fazer para que a Índia conheça a Cristo? Próximo slide, por favor. Então nós temos alguns valores que a gente sempre publica aqui a cada vez que ele vai. Quanto custa treinar cada obreiro, quanto custa sustentar cada obreiro lá na escola asiática de evangelismo. O sustento de um pastor custa em torno de $100 por mês. Uma moto para um obreiro custa $1.000 por mês. Para você sustentar um estudante na escola bíblica, cerca de $30 por mês, e mais alguns valores para terminar as construções. Então, passo a palavra para o pastor Marcos, que realmente esteve lá e que viu realmente a realidade, que pode complementar o que nós apresentamos aqui nesta noite.